Bom, hoje é dia do quadro Ação e Cidadania no Jornal do Meio-Dia e o trabalho infantil é o assunto escolhido para ser debatido nesta quarta-feira. Confira a reportagem que a equipe do Ministério Público preparou para a gente. O número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham no Brasil diminuiu, mas o país ainda registra cerca de 3 milhões de meninos e meninas em atividades econômicas ilegais. A maioria dos jovens enquadrados no trabalho infantil está no Nordeste, onde quase 1,3 milhão de meninos e meninas trabalham. Já na região Norte, esse número é de 488 mil jovens, cerca de 10% da população da região. Quanto à raça, 6 em cada 10 crianças e adolescentes ocupados no Brasil em 2011 eram negros. Uma das formas mais comuns de exploração do trabalho infantil, as tarefas domésticas, são práticas comuns para 18,5 milhões de crianças e adolescentes, segundo dados de 2011. O trabalho doméstico esconde uma realidade de explorações e de injustiças. As meninas, 90% da mão de obra, se veem obrigadas a assumir responsabilidades que provocam atraso na escola e evasão escolar, muitas vezes sem direito a férias ou folgas. O trabalho infantil traz prejuízos para todo mundo, e não apenas para as crianças, cuja maioria precisa sair das salas de aula ou nem mesmo foram matriculadas. O trabalho precoce de criança prejudica diretamente o desenvolvimento físico, emocional e social desses jovens. Para a professora e diretora de programas especiais em educação da Universidade Federal do Tocantins, Denise Capuzzo, o trabalho infantil causa danos sérios e permanentes à criança. Prejudica todo o desenvolvimento, da criança, o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento físico. O seu corpo também ainda não está preparado para atividades repetitivas, atividades de trabalho. Bom, e para falar mais sobre a atuação do Ministério Público no combate ao trabalho infantil no Tocantins, a gente conversa agora com a promotora de justiça Isabelle Rocha Valença Figueiredo. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Obrigado pela presença da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom, é uma questão cultural, que ainda existe muito, principalmente no interior, das cidades do interior do país, o trabalho infantil. Sim, sim. É um problema grave essa situação. O Ministério Público do Trabalho, que tem uma atuação mais forte nessa seara, mas o Ministério Público Estadual age tentando minimizar esses males, principalmente observando a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, promotora, nós temos algumas perguntas aí do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Luiz. Gostaria de saber se uma jovem de 15 anos pode trabalhar como babá? Bem, isso é um problema bem comum, digamos assim, menores trabalhando como babá, como cuidadores de idosos, como empregados domésticos, e isso não é permitido. Não se admite que aquele que precisa de cuidados passe a cuidar. A criança ela precisa de uma proteção integral, a criança e o adolescente precisa ser cuidado, receber proteção da família, da sociedade e do Estado. É necessário que as pessoas atentem para isso. Não é possível, de maneira alguma, que um adolescente de 15 anos se empregue como babá. É aquilo que eu estava falando, na questão cultural. Hoje a gente ainda vê, pessoas dizendo, não, vou trazer fulano do interior. Isso, passa a trazer para dentro de casa, para tratar como se... E aí se confunde muito a relação familiar com a questão... Com a relação de emprego. De emprego, não é isso? Isso. Vamos ver então mais uma pergunta do público. Meu nome é Oziel. Eu queria saber, em caso de empresa familiar, um jovem pode trabalhar normalmente? Essa é uma questão que é possível o trabalho do jovem. A Constituição, ela permite o trabalho a partir dos 16 anos e a partir dos 14 na condição de aprendiz. Obviamente que os adolescentes não podem se envolver em trabalhos insalubres, perigosos, noturnos, isso não é admitido. É possível sim que haja esse trabalho e nesse caso, pode ser que não haja uma relação de emprego propriamente dita. Isso porque é uma relação de poder familiar. Então, a família passa a ter autoridade sobre o adolescente, sobre o jovem, na condição de família e não na condição de empregador. Então, é possível que isso aconteça, mas isso deve ser observado, todos os direitos trabalhistas daquele jovem, deve ser assinado sua carteira de trabalho, tudo deve ser conferido de forma detalhadamente, para evitar maiores problemas. Promotor, então vamos
vamos deixar claro, a partir de que idade o jovem pode trabalhar legalmente? A partir dos 16 anos. O trabalho é a partir dos 16 anos. O trabalho a partir dos 14 anos é na condição de aprendiz. Não é um trabalho propriamente dito. Deve estar envolto as condições de inclusão social, de melhoramento profissional. Então, deve ser voltado para a área educacional. É um trabalho que inclui a educação dentro da sua profissionalização. Essa era a pergunta da Flaviane Alencar pelo Twitter. Ela perguntou o seguinte: a partir de que idade pode participar de programas como o Jovem Aprendiz? O programa Jovem Aprendiz é um programa do governo federal que tem ramificações em determinados setores da indústria ou mesmo das empresas públicas como Correio, Caixa Econômica Federal, e é admitido o trabalho na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. É importante que se diga que nesse programa Jovem Aprendiz há também uma diferenciação de idade para que se admita aquele jovem na função, isso em razão de algumas funções demandarem maior periculosidade no seu exercício, como em caldeiras, por exemplo. É admissível, refinarias, mas a idade vai avançando para a admissão a partir dessas condições de trabalho. E a carga horária também ela é diferenciada, A carga horária também é diferenciada. Há também um salário hora nessa condição do aprendiz. Então há uma diferença, não é um contrato de trabalho comum, como de qualquer outro trabalhador. Pergunta interessante aqui do Joaquim Queiroz pelo Facebook. Ele pergunta o seguinte: uma criança pode trabalhar normalmente em programas de TV, como vemos em vários canais? Essa é uma questão bastante polêmica e a regra não. A regra é dizer que o trabalho só pode ser feito a partir dos 16 anos ou 14 na condição de aprendiz. Isso é o que diz a Constituição. É admissível que, caso a caso, o juiz verificando as condições, é preciso uma autorização judicial para que a criança trabalhe artisticamente. Isso porque não raras vezes a condição que a criança é posta ali acaba dificultando seu aspecto educacional, de brincadeira. Essa proteção que nós temos que dar a todos esses setores de desenvolvimento da criança acabam acontecendo de ficarem prejudicados. Obviamente que se quer o estímulo à área artística, e a gente tem jovens talentos maravilhosos e é importante que a gente estimule isso, mas é preciso que se observe como aquela criança está lidando naquele momento com aquela situação. Se ela se sente à vontade, se ela não virou fonte de renda para a família. A criança não pode ser a fonte de renda, ela tem que ser o objeto de cuidado. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui no quadro Ação e Cidadania. Eu que agradeço. Lembrando que o quadro Ação e Cidadania é sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Os municípios